paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos aqui na lição de número 7 e hoje nós vamos estar falando a respeito de uma igreja que não teme a perseguição. Ou seja, uma igreja forte, uma igreja em que o Espírito Santo de Deus ele atua sobre a vida dos irmãos. Muito bem, o nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa verdade prática, ela está da seguinte forma: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira é que a igreja será perseguida. E a segunda é que Deus a protegerá. Ou seja, nós vamos entender diante da verdade prática que nós até passaremos por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, mas nós sempre podemos confiar em Deus, porque Ele sempre vai nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Muito bem, irmãos. A leitura bíblica em classe, ela fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 25 ao 32. Depois temos um texto a seguir também. O primeiro texto diz assim: E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinássemos nesse nome, ou seja, no nome de Jesus? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Muito bem. Então nós vamos ver aqui agora que tem um outro texto. Esse outro texto está lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 12, do verso 1 ao 5, que diz da seguinte forma: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldado para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Muito bem, irmãos. Dentro da introdução dessa temática, nós vamos estar falando aqui sobre a igreja perseguida, a igreja que passava por dificuldade, por situações difíceis, né? Dentro dessa introdução, diz da seguinte forma: desde o início a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e assim é ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja que o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, nós vamos ver como Deus faz isso, capacitando
empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Ou seja, irmãos, no meio da igreja sempre houve dificuldades, problemas em todos os tempos, né? Hoje, aqui no Brasil, nós não sofremos tantas perseguições. Porém, quando você olha o mundo como um todo, existem muitos lugares que a igreja é perseguida de uma forma muito hostil. Muito bem, mas para alguém que já vivencia um pouco mais o Evangelho, vai entender que há uns 30 anos atrás, as coisas não eram bem dessa forma, né? A igreja tinha uma perseguição muito maior, tinha muito mais dificuldade para poder fazer um evangelismo, para poder fazer um culto ao ar livre, trabalhos externos da igreja, tinha uma dificuldade um pouco maior. Hoje nós temos um pouco mais de facilidade, mas não que não venhamos ter problemas e dificuldades ainda. Porém, essas dificuldades e problemas, elas precisam ser superadas, porque entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele ainda habita no meio da igreja para poder protegê-la. Muito bem, ainda dentro da introdução, nós vamos ver que a igreja primitiva enfrentou as oposições com coragem e com fé, confiando na proteção de Deus. E é dessa forma que nós devemos nos manter também, confiando sempre na proteção de Deus. O povo não teme, no caso lá, não temia perseguição, devido à ação de Deus, a intercessão e a ousadia dos discípulos, ou seja, havia uma engrenagem dentro da igreja. E essa engrenagem, ela atuava Deus trabalhando em favor da igreja, o povo acreditando, crendo e orando para que Deus viesse a dar vitória, e os discípulos, os obreiros, atuando também na frente com fé e a expectativa e a esperança da mão de Deus sobre a vida dele para poder trazer vitória. Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Ele é fortaleza, ele é socorro bem presente no momento da angústia. Isso aí está lá de angústia, né? Está lá em Salmos capítulo 46 e no versículo de número 1. Salmos 46 no caso, né? Salmos não tem capítulo, então é Salmos 46 e o verso de número 1. Então nós vamos entender ali que o Senhor é fortaleza para nossas vidas. Muito bem. O primeiro tema, ele vai falar da igreja perseguida. A igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa como na esfera política. Muito bem. Essa primeira parte, ela vai falar sobre os perseguidores. Existiam outros grupos de perseguidores. Então nós vamos ver aqui que esses opositores de Deus, eles eram ali os saduceus, capitão do templo e também os sacerdotes, né? Eles se opunham à igreja. Existiam outros grupos também. Se vocês quiserem complementar esse trabalho, falando de outros grupos, você pode pesquisar e colocar também, porque havia outros grupos perseguindo. Mas em destaque em Atos dos Apóstolos, no início ali, fala exclusivamente dos sacerdotes, dos saduceus e do capitão do templo. E aí você pode explicar de uma forma mais sucinta, porque aí vai explicar muito mais a respeito da ação dos sacerdotes, dos saduceus e do capitão. Os sacerdotes, diz assim, olha, os sacerdotes judaicos pertenciam, em sua maioria, ao partido dos saduceus, que formava a elite religiosa, econômica e política de Israel, tendo uma grande influência no Sinédrio. Muito bem. E aí os saduceus eram um grupo religioso judaico que existia na Judéia durante o período do Segundo Templo. Eles eram conhecidos por sua associação com a aristocracia sacerdotal e a classe alta. Ele desempenhava função política, social, religiosa importante e sempre criaram dificuldades com relação à obra do Senhor. Eles serviam no Sinédrio, o conselho judaico que atuava como tribunal e órgão legislativo. Também sobre os saduceus ainda, eles acreditavam na interpretação literal da lei escrita na Torá, e rejeitavam a lei oral, que era a tradição, né, como autoridade. Eles negavam também a ressurreição dos mortos, a vida após a morte e a existência de anjos e demônios, né, e a interferência divina nos assuntos humanos. Porém, com todas essas crenças deles,
eles vieram a desaparecer como grupo após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Muito bem. Também tinha o capitão do templo. Ele era uma figura de autoridade no judaísmo antigo, responsável pela segurança do local sagrado, que era o templo. Ele ocupava a segunda posição, logo abaixo do sumo sacerdote. Ele comandava os guardas do templo, mantendo a ordem e a lei sob a autoridade dos líderes religiosos, como mencionado lá em Atos capítulo 4 e no versículo de número 1. Aí você pode falar de outros grupos também e pesquisar e passar para a classe ali como um conhecimento histórico para eles, né? O segundo ponto, ele está falando sobre a esfera da perseguição. Muito bem, a perseguição era acirrada. Eles não davam folga, era contínua, era prisão, era perseguição, era até morte, como nós já vimos com relação a Tiago ali em Atos capítulo 12. E essa perseguição dos judeus, ela se dá em duas esferas. A primeira esfera é a esfera religiosa, né? Por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça para a religiosidade, os religiosos judeus, eles prendem os apóstolos. Essa é uma das ações deles. Nós vamos ver que eles prenderam a Pedro, enfim, tem uma ação muito forte em cima, principalmente da liderança da igreja. Pelo testemunho de sua fé com poder, eles ganhavam admiração popular e eram perseguidos. Ou seja, as pessoas tinham uma admiração pela igreja que estava nascendo, porque o testemunho de fé das pessoas que se convertiam, através do poder de Deus na vida delas, fazia com que mais pessoas admirassem essa religião que estava surgindo. Muitos estavam aceitando a fé em Cristo Jesus pelo testemunho dessas pessoas que ali estavam como novos convertidos dentro da igreja. O número de cristãos continuava a crescer e isso causa a inveja dos líderes judeus, provocando então a sua ira e a perseguição à igreja. A igreja crescia e o velho judaísmo ele regredia, perdia membros, porque a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era formada por judeus novos convertidos, judeus que se convertiam ao cristianismo. Muito bem. A outra esfera é a esfera política. E a esfera política diz assim, olha só, a perseguição se dá também na esfera estatal de natureza política. Herodes, governante que representava o Império Romano, manda executar a Tiago e prender a Pedro. A prisão de Pedro, por ser um líder, para Herodes aumentava o seu capital político diante dos judeus que se opunham à igreja, ou seja, crescia a sua vanglória com relação ali aos sacerdotes, né? Aos judeus que se opunham à igreja, ele criava nome. Então, por isso ele agia também dessa forma. Porém, a igreja estava em contínua oração por estarem em contínua perseguição. Quanto mais perseguição, mais oração. E nós entendemos que a perseguição continuava, mas eles não desistiam de orar e buscar ao Senhor. O terceiro ponto diz que a igreja enfrentará oposição. Sempre foi dessa forma. Como eu disse, a igreja primitiva, ela tinha os seus problemas, as suas dificuldades. A igreja passou por muitos problemas durante a sua existência. Se nós formos entender ali o período nebuloso da igreja na Idade Média, ele foi terrível, né? Nós temos aí um episódio da Noite de São Bartolomeu, né, que tem uma estatística entre 3.000 a 30.000 pessoas que poderiam ter sido mortas naquele dia. Foi um mar de sangue, ou seja, a igreja sempre teve perseguição, porém a igreja também sempre teve oração. Também estabeleceu princípios de melhoria para quem deseja segui-lo. Então nós vamos ver que o cristianismo, além de acolher a todos, ele recebia as oposições, mas também estabelecia princípios de melhoria de vida para as pessoas que se integravam nessa nova religião, ou seja, se integravam no cristianismo. A sua vida era abençoada.
a comunhão com as demais pessoas, a ação de Deus na vida deles, a cura que Deus realizava através dos apóstolos, ou seja, muitas eram as bênçãos derramadas sobre a igreja. Não era só luta, tinham bênçãos também derramadas sobre a vida da igreja. Visto que muitas vezes como antiguidade, preconceituosa e indesejada pelos seus princípios bíblicos. Então nós vamos entender que essa igreja ela é vista como antiquada porque ela vive dentro dos princípios bíblicos. E muitas vezes esses princípios bíblicos, eles não batem com os princípios do mundo. E aí existe esse embate, a perseguição, essa diferença. Porém, essa diferença de nós vivemos nos princípios bíblicos trazem bênção para as nossas vidas. A perseguição ela pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua sendo o mesmo: silenciar a voz da igreja. Ou seja, a perseguição nem sempre ela vai vir de forma violenta, nem sempre ela vai vir de uma forma abrupta sobre a igreja. Mas às vezes ela vem infiltrando algumas coisas para poder distanciar a igreja da presença de Deus. Precisamos ter muito cuidado com os modernismos hoje, porque, de uma certa forma, é uma perseguição contra os bons costumes da igreja e também os princípios da palavra de Deus. Muito bem. O segundo ponto, o segundo tópico, nós vamos falar aqui sobre a igreja protegida. Mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção para com a igreja. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a ação dos anjos de Deus no meio da igreja. Vamos lá. Esse primeiro ponto vai falar a respeito dos anjos a serviço da igreja, ou seja, trabalhando de acordo com o querer e a vontade de Deus. Anjos são mensageiros do Senhor para poder trabalhar em favor do que aquilo que Deus quer para a sua igreja. Deus ele provê livramento aos apóstolos em meio à perseguição. Então Deus protege a sua igreja e usa anjos para livramento da mesma. O primeiro ponto que nós vamos ver ali, da ação dos anjos, Atos capítulo 12, versículo 7, diz assim, olha, estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão. Ou seja, é o texto que nós lemos ali mostrando que Deus usa ali os anjos para poder trazer ali o presente da libertação para Pedro. Felipe, em uma missão evangelística, também nós vemos ali que tem a atuação de anjo para poder estar com ele. Na casa de Cornélio, ele recebe uma mensagem de expansão da igreja, ou seja, traz uma mensagem, geralmente anjos, ele atua como mensageiros, né? Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas a gente entende que anjo sempre ele atua como trazendo uma mensagem, mas ele atua também numa missão de Deus com poder no meio do povo. O apóstolo Paulo, em alto mar, ele recebe também uma mensagem de vitória, né? De vitória, falando ali o anjo que ninguém iria morrer naquele naufrágio. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está lá em Hebreus, capítulo de número 1, no versículo de número 14. Ou seja, os anjos, eles estão aqui na terra, na igreja, atuando em benefício dela. Eles estão à ordem de Deus para poder atuar no meio da igreja. Porém, nós precisamos entender que os anjos, eles estão a serviço de Deus. Eles não são deuses. Anjos não devem ser adorados, né? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 e 22, 9, é um exemplo onde um anjo explicitamente proíbe um homem de adorá-lo, declarando-se conservo de João e dos profetas e instruindo a adorar somente a Deus. Ou seja, a adoração ela não pode ser voltada aos anjos, somente a Deus. Anjos são criados por Deus e não criadores. Então nós vamos entender que os anjos, eles foram, assim como os homens, criados por Deus, de forma diferente, mas são também criaturas de Deus. Anjos não são intercessores, somente o Senhor Jesus o é. Ou seja, nós não podemos também orar aos anjos para poder interceder por nós.
Anjo, ele nunca vai interceder por nós. Ou seja, nós nem podemos orar pelos anjos. Eles não vão atuar dessa forma. Os anjos vão atuar direcionados pela vontade de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, como no caso de Maria, Daniel e vários outros. José, ou seja, entendemos que sempre houve Deus enviando uma mensagem e falando através de anjos. O segundo ponto vai falar sobre a intercessão da igreja. Ainda a respeito dos anjos, você pode enriquecer um pouco mais ainda sobre isso, trazendo outras temáticas, falando um pouco de anjo, a classe de anjos, pode atuar também dessa forma. Então enriquece aí a sua aula, ok? Muito bem. Outro ponto, vamos falar sobre que a oração da igreja, ela tem efeito. Muitas vezes parece que nós estamos orando em meio às lutas e dificuldades e o problema não passa, a situação ela não deixa de se agravar, mas entendemos que nós temos que ter calma e confiar no Senhor, porque a oração, ela não se perde no tempo, ela tem o seu efeito. Quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração pela sua libertação. Ou seja, mesmo Pedro estando preso, a igreja orava pela libertação de Pedro. Mesmo Deus colocando em prática os seus planos, a oração da igreja move o coração de Deus. Então nós vamos entender aqui no caso de Tiago, exemplo, né? Coloquei um pouco abaixo aqui, ó. A morte de Tiago intensifica a oração da igreja e não a desanima. Ou seja, o que acontece ali é que Deus, ele vai atuando mesmo em meio às dificuldades, problemas, às situações difíceis da igreja. Isso não poderá causar em nós desânimo nenhum e nós precisamos confiar que Deus, ele vai agir. Se a igreja estivesse desanimada com a morte de Tiago, nós não vamos parar de orar, né? Olha, Tiago morreu, e agora? O que vai ser? Né? Pedro já está preso, vai morrer daqui a pouco, e parasse a oração, poderia ser ali um desânimo entre o povo. Mas nós vamos entender que Deus, ele encoraja a igreja a continuar orando e buscando a presença de Deus. E assim, ele também liberta a Pedro. Tiago morreu por um propósito de Deus. Deus tinha esse propósito. De repente, o propósito de Deus era fortalecer ainda mais a igreja para poder continuar buscando a sua presença. Tiago, ele foi morto, Pedro libertado. E os planos de Deus, muitas vezes, não compreendemos, mas cremos que ele faz o que é melhor para as nossas vidas. Então, ou seja, nunca podemos desistir de orar. Mesmo quando parece que está tudo dando errado, não cesse a tua oração, porque Deus, ele vai tornar essa tua dificuldade em vitória. Pode acreditar nisso. Muito bem. O último ponto desse segundo tópico é o valor da oração. Muito bem, a ação de Deus em nossas orações. Vamos entender isso um pouco? Enquanto os cristãos eles oravam, moveu-se o lugar aonde eles estavam. Então nós vamos ver que existe a ação de Deus. Desculpe. A resposta de Deus em favor de nossas orações. Eles estavam reunidos, oraram, Atos 4:31, moveu o lugar aonde eles estavam orando. Paulo também, ele orava e teve uma visão de Ananias orando pela sua cura. Ou seja, Paulo orava, Ananias orava e o milagre aconteceu. Outro ponto, nós vamos ver que Cornélio, ele orava e um anjo se apresenta a ele. Ele orava, anjo se apresenta a ele, trazendo ali boas novas com relação ao projeto e ao plano de salvação. Os apóstolos oravam pelo batismo com o Espírito Santo e os cristãos eram batizados. É uma coisa que, principalmente os pregadores, né, aqueles que são ensinadores, se está falando sobre batismo com o Espírito Santo, nós não podemos de forma nenhuma sair da igreja sem orar. Muitas vezes os cultos, as pessoas não estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes não é por falta de fé, é por falta de oração. Quantos cultos têm uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa sobre o batismo com o Espírito Santo, mas no final não tem um apelo para que as pessoas venham receber o batismo com o Espírito Santo? Ou seja,
Precisamos de ter coragem, fé, para também orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. Sabemos que quando nós oramos, Deus, de certa forma, ele vai agir. Muito bem, o último ponto vai falar sobre uma igreja destemida. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Então, vamos falar agora aqui dessa igreja que não tem medo, essa igreja que, mesmo em meio às lutas e dificuldade, eles seguem em frente. O primeiro ponto é testemunho com poder. E esse testemunho com poder, nós vamos entender que o Espírito Santo é a fonte de poder no meio da igreja. Como nós já falamos lá na primeira lição, no judaísmo, em meio à nação de Israel, o Espírito Santo de Deus vinha, usava a pessoa e se retirava. Porém, agora não. Na igreja cristã, na igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus veio no coração daquelas pessoas que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e permaneceu na vida delas. E ele não somente permanece, mas ele atua, ele faz a diferença na vida das pessoas. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele é fonte de poder no meio da igreja. Os apóstolos não se intimidavam com a perseguição, mas assim que libertos, começavam a dar testemunho da sua fé. Ou seja, eram presos, quando saíam, não recuavam, mas eles iam e continuavam testificando da sua fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo capacita os apóstolos e os encorajam a fazer a obra em meio às lutas, ou seja, as dificuldades, as perseguições, os problemas, né, eles não vão ser, eles vão ser preocupação, mas eles não vão ser impedimento para que o avanço da igreja continue. O livro de Atos dos Apóstolos já foi denominado Atos do Espírito Santo, pela atuação do mesmo no meio da igreja. Então o Espírito Santo de Deus ele é fonte de poder no meio da igreja. Sabemos que ali os atos em si são dos apóstolos, mas o ato poderoso é de Deus através do Espírito Santo na vida da igreja e dos apóstolos. Muito bem. O último ponto, convictos de sua fé. Estamos chegando já no final e aqui nós vamos falar sobre a igreja em sua defesa. Então Pedro, com ousadia, ele declara que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse momento, ele está diante ali do sumo sacerdote e diante de uma grande tribuna, liderança judaica. Mas ele não teme. E olha que essa frase é uma frase poderosa e que vai de impacto ao coração daqueles homens que ali estavam. Pedro declara com ousadia: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Se você se recordar, também lá no capítulo 3, 4 ali, ele vai dizer a mesma coisa. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então era uma frase já que Pedro tinha gravado dentro do seu coração, pela coragem que ele tinha e a ousadia do seu testemunho. Pedro, ele vai em defesa dos valores cristãos. Aqui mostra que quando o Estado ele age contrariando os princípios da igreja, a mesma pode e deve se defender. E não é desobediência civil, e sim uma defesa consciente daquilo que a igreja crê. Então nós entendemos da seguinte forma: é claro que a Bíblia ela coloca de uma forma muito correta que nós devemos ser submissos, né, aos governantes, porém, desde quando isso não venha ferir a palavra de Deus que nós servimos, ou seja, as regras que existem dentro da nossa igreja. Então, cada departamento tem que respeitar as leis do outro, né? A igreja em si, ela precisa ser respeitada como igreja, como denominação e também ali os seus estatutos. Muito bem, dentro
da conclusão desse tema, nós vimos que, como a igreja capacitada pelo Espírito, enfrenta perseguições. Os cristãos, portanto, não devem se assustar com elas, com a perseguição. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, a Escritura nos previne a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado. Afinal de contas, nós não somos masoquistas. Nós queremos a vitória de Deus sobre nossas vidas, né? Nós até passaremos pelas dificuldades e provações, mas não queremos ela, né? Não somos masoquistas. Mas o que devemos estar conscientes é de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar em meio ao sofrimento, às dificuldades e os problemas que a igreja já enfrentou, que a igreja está enfrentando e que ela também enfrentará. Deus abençoe a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.